Primeiro, saudar a todos e todas que estão aqui conosco, né? Agradecer imensamente a presença de todos vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar o nosso querido companheiro Romênio, que está aqui conosco, por ter aceitado o convite, um prazer imenso. Ao nosso querido companheiro Michel, nosso apoio em nome da SRI, que tem sempre nos apoiado. É, Saudar todos os companheiros que estão aqui presentes. Vocês sabem que essas pautas internacionalistas que estão na agenda do PED, que é o processo de eleições diretas, e com a participação dos diversos núcleos do PT do exterior, decidiram se organizar para que a gente tivesse também a possibilidade de ouvir, né, a cada um dos companheiros que estão pleitando o cargo da presidência nacional do partido, lembrando que esse é um momento histórico para nós, enquanto comunidade petista no exterior, a gente finalmente podendo votar, escolher também aquele que vai nos representar nacionalmente, e eu particularmente me sinto muito honrada de participar desse pleito, desse momento histórico para todos nós, né? Ao longo desse mês de julho, a gente já teve a participação de alguns companheiros que ficaram à frente, com outros dois companheiros candidatos, e hoje a gente conta aqui com a participação do núcleo do PT da Alemanha e também do núcleo da Argentina, o qual eu quero saudar e dar as boas-vindas à nossa querida companheira, aqui, nossa querida companheira Daniele Santana, que é militante afrofeminista, mãe, migrante na Argentina e agora está coordenadora do núcleo do PT da Argentina. Dar um grande salve, bem-vindo, companheira, a esse seleto grupo de coordenadores e coordenadoras que, junto com tantos grandes companheiros e companheiras, estão à frente de várias empreitadas da luta aqui também no exterior e levando avante o trabalho e o nome de um dos maiores partidos de esquerda, não só da América Latina, mas eu acredito também do mundo, que tem um trabalho relevante aonde quer que se encontre, com contatos com os partidos irmãos aqui no exterior. É, Antes de mais nada, queria dar um abraço também na companheira Marta Pacelete, de Galiza, que está representando o núcleo de Galiza, e dar as boas-vindas finalmente ao nosso convidado de hoje, que é o nosso querido companheiro Romênio Pereira, candidato com o número 150, a quem agradecemos a disponibilidade de estar aqui presente e participar desse tão importante diálogo com a comunidade petista internacional. Vamos falar rapidinho de Romênio Pereira. Natural de Patos de Minas, é um dos fundadores do PT, tendo iniciado sua trajetória política na luta sindical no início dos anos de 1980. Atualmente, membro da Executiva Nacional e secretário das Relações Internacionais, o atual cargo do secretário de Relações Internacionais lhe impõe a responsabilidade de coordenar, em sintonia com a presidência nacional do PT, todo o relacionamento com os mais variados organismos e entidades de representação estrangeiras e internacionais, bem como partidos amigos de outros países. Articulador político dos mais respeitados dentro e fora do partido, em sua longa trajetória política de militante e dirigente partidário, Romênio já ocupou cargos como presidente estadual do PT e na direção nacional cadeiras de vice-presidente, secretário-geral dos Assuntos Institucionais e de secretário de organização. Romênio, nos últimos anos, se dedicou a representar o partido em importantes agendas internacionais, com partidos de esquerda na América Latina, Europa e Ásia. Trabalho que tem dado continuidade e expandido. Nossas bem-vindas ao nosso querido companheiro Romênio, que está candidato à presidência do nosso partido. Bem-vindo, companheiro. Ô, Miriam, eu primeiro quero agradecer muitos dos companheiros e das companheiras aqui. Eu tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente. Então, eu queria, entre essas pessoas, com você em Berlim, com Pedro em Lisboa, com a Lília em Madrid. Então, eu visitei vários países
E para mim é uma grande alegria estar nesse momento fazendo esse debate. E por que que eu digo que é importante? É um momento importante não só para o Brasil, no processo que nós estamos vivendo aqui, que não está nada fácil, mas na questão internacional. Eu visitei 64 países e sobre a questão dos núcleos internacionais, eu tenho uma grande alegria de dizer o que que avançou sobre a nossa coordenação, com a ajuda de cada um de vocês e de cada uma de vocês, porque os núcleos internacionais só têm o grande sucesso que tem hoje, e naturalmente precisa e vai avançar mais, porque tem mulheres e homens como vocês que estão na luta. Mas eu queria, além de cumprimentar, dar um dado. Nós, quando assumimos, tinha 300 filiados pelo PT no país, nos países que compõem os núcleos internacionais. Hoje estamos chegando a mais de 2.700. Na minha opinião, ainda é muito pouco, mas crescemos aí 900%. E nas questões dos núcleos internacionais, Miriam, nós tínhamos 11, hoje nós temos 25. E estamos organizando em vários outros países. Então, eu queria aqui dar um abraço muito fraterno a todos e a todos, para que a gente possa fazer um bom debate como candidato a presidente do PT Nacional. Estou à sua disposição. Daniela, é com você. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, boa tarde para todos e todas. Boa noite, companheiro, boa tarde, né, companheiro Romênio. Iniciamos a primeira ronda desse diálogo com as seguintes perguntas. Mas antes disso, também saudar os companheiros do Núcleo do PT que estão aqui, a minha co-coordenadora Renata Codas também, do Núcleo do PT na Argentina. E vamos lá para a primeira pergunta, né? Bom, Romênio, quais serão as prioridades da política internacional do PT em seu mandato? Nos marcos da solidariedade internacional, das lutas anti-imperialistas e das articulações com os partidos e forças do campo de esquerda e progressistas, considerando os exemplos da construção do Foro de São Paulo e da organização da campanha internacional Lula Livre. Essa é a primeira pergunta que a gente deixa e então a gente já passa a bola aí para você responder. Oi, Daniela. Aqui em Minas Gerais, ainda é bom dia. Nós somos 11 horas e poucos minutos, como eu sei que na Argentina. Não, olha, eu estou muito tranquilo porque quando eu assumi a Secretaria Internacional, o PT avançou muito as suas relações internacionais pelo mundo, em vários países. Eu tive, inclusive, algumas vezes na Argentina, na luta ao lado de Cristina Kirchner. Eu tive, junto com o deputado Zé Ayrton, nas eleições em Nova York, no final do ano passado. Eu fui um dos poucos militantes dirigentes do PT que visitou o Irã. Eu já estive na Palestina. Então, assim, eu andei pelo mundo organizando as nossas relações internacionais que envolvem o partido. E entre uma das questões importantes que eu procurei encaminhar junto ao governo e ao presidente Lula, eu tive esse ano a oportunidade de ficar 40 minutos conversando com o presidente Lula. E um dos assuntos que eu tratei foi a política internacional. E vocês sabem que nas últimas eleições de 2022, vocês deram a vitória para o presidente Lula. Eu, inclusive, estive no Japão. Não sei se tem alguém no Japão aqui. Eu acho que o horário não permite muito. Mas eu estive no Japão visitando 3 cidades e fazendo campanha para o presidente Lula, como eu tive em vários outros lugares do país. E nós ganhamos as eleições. Foi uma vitória importante que o presidente Lula teve dos companheiros e das companheiras de brasileiros e brasileiras que moram no exterior. E o presidente Lula, se tem alguma coisa que ele tem feito com muita força, é a sua dedicação na política internacional. Ele tem dedicado muito. Eu vou citar 3 temas que para mim é muito importante. É o tema da defesa da paz, da defesa
que as pessoas tenham mais direito à comida e da defesa do meio ambiente. Então, isso também tem sido uma grande política que nós estamos defendendo. E o que nós precisamos nesse momento é dizer muito claro para vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. Hoje, a extrema-direita e a direita voltam a crescer no Brasil. Não será nada fácil ganhar as eleições o ano que vem aqui no país. Eu visitei 19 estados na minha campanha como candidato a presidente. Estou dialogando com a militância do PT de todos os estados do Brasil e sinto que a nossa situação ano que vem não será fácil. A candidatura do Tarcísio está vindo com muita força, infelizmente, e vocês estão vendo aí, nós sofremos uma derrota agora no Congresso Nacional, e eu estou avaliando que uma boa parte dos partidos de centro e de direita que apoiam o presidente Lula deve começar a entregar cargos. O que isso nos fortalece? Eu acho que nós temos que levar aqueles companheiros e companheiras que precisa naturalmente reforçar o papel do Brasil no exterior. Nós estamos nesse momento apoiando muito a defesa da Palestina, a defesa do Irã, como eu disse há pouco. Eu fiquei por 12 dias no Irã. Eu não me lembro de outro militante do PT que tenha estado no Irã. E acho que estamos defendendo essa política com muita força. Eu vou agora para o Rio de Janeiro, será a minha última viagem. Eu vou participar de uma reunião dos BRICS, a convite da Rússia, a convite também de Cuba. Estamos aqui buscando muita força para reforçar o papel de Cuba, que hoje tem acontecido ataques muito graves contra Cuba. Cuba está sofrendo um momento muito difícil. Então, eu sou um daqueles, e nisso eu quero fazer aqui uma força muito grande a duas pessoas que dividem comigo a política internacional, que é a Mônica Valente, no Foro de São Paulo, e o Walter Pomar, que é o diretor internacional. Então, nós estamos muito conectados, os três têm opiniões praticamente 100% iguais na defesa da Venezuela, da defesa da Palestina, da defesa daqueles países que naturalmente se opõem ao regime hoje de Trump e de outros países da extrema-direita. Então, nós vamos reforçar naturalmente, buscar essa política junto ao PT e junto ao governo. Porque o PT, só para vocês terem uma ideia, nós temos 3 milhões de filiados. Eu tenho uma expectativa que vote em torno de 400 mil pessoas. Essa é a estimativa que eu estou avaliando, que no próximo domingo deve votar. E, naturalmente, haverá um encontro nacional que nós devemos, entre um dos temas que nós vamos jogar com muita força, tanto eu como Mônica e Walter Pomar, vai ser as nossas posições na política internacional. Por exemplo, eu, Walter, e o próprio Rui Falcão, desde o início temos feito uma grande defesa da Palestina. O papel que nós defendemos do genocídio que Israel está fazendo contra a Palestina. Nós assinamos um documento e no penúltimo debate o companheiro Edinho também assinou para entregar ao presidente Lula para que corte relações diplomáticas com Israel pelo genocídio que está instalado na Palestina, mas também agora com ataques ao Irã. Então, se tem uma questão que nós estamos pontuando com muita força, é a política internacional, e isso naturalmente será meu papel. Está sendo agora como candidato a presidente do PT. Eu visitei essa semana, Daniela, eu visitei o embaixador da Palestina, também visitei o embaixador do Irã, tive também com o embaixador da Rússia. Então, nós estamos buscando relações para que fortaleça essa política do campo democrático e popular de esquerda em todo o mundo. Era isso. Obrigada, companheiro Romênio. Passo agora para a segunda pergunta, com a querida Marta. É contigo, Marta. Ok. Bueno, bom, boa tarde a todos. Estou representando hoje o PT aqui da Galícia e gostaria de perguntar para o Romênio como o PT deve perspectivar a política externa brasileira na atual conjuntura internacional,
tendo em vista a defesa da paz, do multilateralismo e da soberania dos países, assim como os processos de integração regional latino-americanos e caribenha, e aprofundamento das relações Sul-Sul e o papel dos BRICS. Então, olha, eu estive por 7 vezes na China, estive por 6 vezes na Rússia, como eu disse, eu estive no Irã, estive em Cuba. Então, assim, e estou sendo, pelas informações que eu tenho, um dos convidados para estar no Rio de Janeiro num debate sobre a questão dos BRICS. Nós temos foi o retorno do presidente Lula, naturalmente, à frente da presidência do Brasil, a questão dos BRICS se fortaleceu. Nós tivemos aí, infelizmente, com a eleição do Milei, que é uma liderança da extrema-direita, tirou a Argentina desse papel importante, e nós estamos agora, e eu sou um dos que tem ajudado a construir, junto ao governo, para que a gente possa ampliar o papel dos BRICS em todo o mundo. Precisamos buscar novas forças políticas. Eu também tive em outros países, como eu tive no Catar, tive nos Emirados Árabes, que são países que compõem hoje, entre vários outros, os BRICS. Então, acho que esse é um dos temas que eu tenho apostado com muita força, o fortalecimento da questão dos BRICS. E sobre a questão da paz, esse é um dos temas que eu tenho falado em várias viagens que eu tenho andado pelo mundo. Eu tive, nos últimos 12 meses, eu devo ter visitado aí uns 12 países, e é um dos temas que eu tenho defendido com muita força é a questão da paz. Só porque, Marta, nós sabemos que o que está vivendo a Palestina hoje, a fome, a miséria, nenhum acesso à saúde, nenhum acesso à comida, toda a situação que nós vemos na Palestina hoje é um ataque desproporcional, genocida de Israel, com apoio do Trump, e naturalmente, nós sabemos que isso se espalha por toda aquela região, a fome e a miséria. Sabemos que a Palestina vai levar muitos e muitos anos para recuperar a dignidade que o povo palestino necessita. Então, assim, eu costumo dizer, para cada bala, para cada tiro de canhão, para cada arma que explode em qualquer país, nós estamos deixando de combater a fome. Então, assim, hoje, a principal potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, tem demonstrado, e vi agora no seu projeto de orçamento, aumentar significativamente o tamanho do seu recurso para a questão da segurança do Brasil, dos Estados Unidos e também de outros países. Agora, nós não podemos ficar de fora. A Europa, e aí nós podemos citar a Alemanha, própria Itália, a Inglaterra e outros países que naturalmente eles estão buscando fortalecer a sua atuação em dinheiro na segurança. Eu acho que a maior preocupação que nós devemos ter nesse momento, Marta, é o combate à fome e à miséria. Nós temos milhões, centenas de milhões de pessoas que estão passando fome pelo mundo, inclusive na América Latina. E esse é, na minha opinião, o principal combate que nós devemos fazer em defender a paz. E o presidente Lula tem externado isso com muita força. Eu também defendo aqui, e estamos vendo aí, a agressão à questão do meio ambiente. Então, nós precisamos fortalecer naturalmente a defesa do meio ambiente pelo mundo. E o que nós precisamos? Eu tenho muito receio o que vai acontecer nas eleições do ano que vem no Brasil. Porque nós sabemos, se caso a extrema-direita ou a direita, hoje coordenada pelo Tarcísio, que, na minha opinião, é o principal adversário nosso nas eleições do ano que vem, a política externa será de uma aproximação muito grande com os Estados Unidos e com os países da direita e da extrema-direita. Então, nós precisamos fortalecer esse papel internacional para que a gente possa buscar vitórias importantes pelo mundo
haverá várias eleições que vão acontecer e, naturalmente, fortalecer o papel do presidente Lula nas próximas eleições. Então, é um processo que nós precisamos avançar. Eu acho que o PT e o presidente Lula têm estado em muita sintonia das defesas das questões internacionais. É natural, e eu quero dizer aqui, nem tudo que o PT pensa e defende, por isso que eu disse há pouco, não foi fácil que os 4 candidatos a presidente assinassem um documento para cortar relações internacionais diplomáticas com Israel. Mas depois de muita cobrança, depois de muita reivindicação, o último candidato assinou. E isso nós estamos fazendo porque para nós é importante. Então, eu acredito que essa luta internacional é importante por todos nós. E eu queria aqui, Marta, dizer uma coisa. Vocês têm um papel importantíssimo nesse processo, porque vocês são os nossos representantes que dialoga com vários partidos do campo democrático e popular pelo mundo. Eu quero citar aqui, por exemplo, o Pedro, que eu estou vendo aqui o rosto dele. O Pedro tem feito muitas relações internacionais com os partidos do campo democrático e popular dentro de Portugal. E tivemos um resultado muito ruim em Portugal nas últimas eleições. Eu acho que nós vamos reforçar esse papel pelo mundo. Eu tive agora a satisfação que está se desenhando uma candidatura a prefeito em Nova York, de um defensor da luta palestina. Então, acho que nós temos que estar nessa luta em conquistar espaços importantes que nós temos internacionalmente. Vocês imaginam, se amanhã, quando eu falo amanhã, se nas próximas eleições, Marta, a gente tem uma grande satisfação de ter um prefeito eleito em Nova York que defende a luta palestina. É isso que nós acreditamos e é isso que eu defendo para a nossa política internacional. Obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada, Romênio. E vamos a mais a terceira pergunta nossa aqui. Companheiro Romênio, considerando a vocação internacionalista do PT, como o partido pode se beneficiar da experiência e conhecimento da sua militância para dialogar com os mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras que hoje trabalham, estudam e vivem no exterior, reelegendo Lula em 2026? E como reforçar a atuação dos núcleos petistas na conscientização da classe trabalhadora migrante e transnacional, assim como no fortalecimento de alianças com nossos partidos amigos em um momento de avanço da extrema-direita internacional. Ô, Miriam, primeiro eu quero mais uma vez, eu tive a oportunidade de estar com você e sua filha. Você sabe da minha alegria de ter, além da relação política internacional, com o papel que você cumpre na Alemanha, a relação de amizade que nós também temos. Então, eu quero te dar um beijo aqui e aproveito para dar um beijo em todas e todas com muito carinho. Dá um beijo na sua filha para mim, viu? Com quem eu tive o prazer de conhecer. Então, olha, eu estou muito à vontade nessa relação, sabe, Miriam? Eu, contra os números, é difícil você, às vezes falar, não, não avançou. Por exemplo, eu tenho um critério que eu questiono muito. Os últimos 300 mil filiados que teve no PT aqui para a disputa do PED, eu tenho muitas críticas. Eu acho que foram filiações, na minha opinião, despolitizadas. E o meu estado, que é Minas Gerais, que eu quero dizer para vocês, mesmo aqui sendo um debate internacional, meu estado tem quase 40 prefeituras, tem 10 parlamentares, homens e mulheres federais, tem 12 ou 13 estaduais, e aqui nós filiamos 11 mil pessoas. Mas tem estado que tem 3 prefeituras, filiaram 83 mil pessoas. Então isso me preocupa, entendeu? Eu acho que nós precisamos reforçar, sabe, Miriam, o papel mais militante das pessoas. E eu estou muito à vontade nisso, porque quando eu assumi a SRI, primeiro, eu nunca questionei a nenhum companheiro e nenhuma companheira qual era a sua opinião política interna. E o Pedro sabe disso. Eu tratei com aqueles que foram eleitos no seu último processo eleitoral. Sempre fiz isso. E eu trabalhei, e aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Michel.
Michel veio da assessoria da Mônica e continuou comigo, e nós tivemos uma linha de não entrar em disputas localizadas, regionais, que a gente precisava fortalecer o papel de vocês. Porque eu imagino, Miriam, quando eu fico 15 dias longe do meu pão de queijo aqui, eu já sinto falta. Então, eu imagino as nordestinas, o pessoal do Sul, o pessoal das Minas Gerais, entendeu? Aqueles que sentem falta da boa música popular brasileira aqui, de ver um bom show, de comer um bom frango caipira com açafrão, de comer um cuscuz. Então, assim, viver fora do Brasil não é fácil. E vocês têm cumprido um papel extremamente importante. Foram vocês que deram a vitória para o Lula. Não fui eu. Não foi a SRI, não foi os deputados federais, foi cada mulher e cada homem que milita no PT no exterior. A vitória do presidente Lula, e que tem um significado, porque começou a chegar no Brasil que tal país o Lula tinha ganhado, que tal país o Lula tinha ganhado. Isso, nós ganhamos a eleição aqui por 2 milhões de votos. Então, o que eu quero nesse momento? Independente, eu não tem muita gente que pergunta qual será o papel do campo político que eu coordeno. Primeiro, eu sou candidato a presidente. Quero dar um dado para vocês, antes de voltar na questão internacional. Eu coloquei meus pés, Miriam, em mais de 1.000 cidades nesse país. Mais de 1.000 cidades nesse país. Eu visitei os 27 estados da federação, e na grande maioria, quando eu chegava na capital, eu falava: me arruma um carro, me arruma um barco, que eu quero ir para o interior. Então, eu estou hoje defendendo muito que o PT nacional olhe para os pequenos e médios municípios brasileiros. Por quê? Isso tem uma associação com vocês. Porque ser militante do PT numa cidade de 5.000 eleitores é muito difícil. Quando a pessoa vai no boteco tomar uma cerveja, todo mundo sabe que ele é petista. Se ele vai na igreja evangélica, ele sabe que ele é petista. Na católica. Ontem eu fiz um debate em São Paulo e disse: olha, o Michel estava lá. 7 candidaturas a vereadores na capital, recebeu 10 milhões de reais. Tem uma cidade no interior de São Paulo, Miriam, que recebeu 83. Então, assim, eu sou aquela pessoa que mais estou defendendo a democratização e um orçamento participativo do fundo eleitoral no país. O campo que eu coordeno foi o único campo que defendeu 6% do fundo eleitoral para os setoriais. LGBTQIA+, que eu quero dizer, eu fui o único candidato a presidente que fiz um depoimento agora nesse mês em defesa do orgulho gay. A questão do dinheiro para os indígenas, para a juventude, para a população negra. Então, assim, por que eu estou dizendo isso do Brasil? Porque vocês sabem que esse PED é o PED mais importante da história do PT. Tem muitas coisas erradas. Eu, por exemplo, sou um candidato que viajo sozinho e visitei 19 estados absolutamente sozinho. Nunca entrei dentro de um jatinho nem levei assessor comigo. Nunca. Ando sozinho fazendo meu diálogo pelo país. E tenho conseguido fazer um diálogo profundo com o país. Agora, na questão internacional, eu tenho falado com o presidente Lula, tenho falado com vários ministros, que quando for a qualquer país, precisa tirar 2 horas para ouvir vocês, para escutar vocês. Até porque eu tive em vários lugares, que o presidente Lula, antes de ser presidente e depois dele presidente, que nas portas dos hotéis estavam muitos bolsonaristas. Quem deu segurança para o presidente Lula, quem dá tranquilidade para o presidente Lula, são vocês. E eu quero aqui fazer um relato, que me desculpe, eu estou vendo o rostinho aqui do Pedro, na grande maioria são mulheres. Na grande maioria são as mulheres que estão nas portas dos hotéis. Então, assim, um grande abraço fraterno, carinhoso a todos os homens, mas quando eu viajo internacionalmente, a presença da mulher militante internacionalmente é muito forte. E eu tenho que reconhecer isso está nos dados. E eu quero, independente do cargo que eu vou ocupar na próxima executiva, a única coisa que eu tenho certeza é que o campo que eu coordeno será o segundo maior no PT a nível nacional.
Nós vamos primeiro, a nossa prioridade número 1 é a reeleição do presidente Lula. E eu quero dizer o que eu tenho dito em vários lugares pelo país, que, para mim, o maior patrimônio do PT não é o Lula, é a militância do PT. São os homens e mulheres que constroem esse país. Ontem eu tive uma atividade com 300 pessoas, e eu vi ali o rosto de muita mulher negra, muito homem negro, muita juventude, e um rosto de pessoas simples, que veio das periferias. Então, eu estou muito conectado com esse debate a nível nacional. E a mesmo internacionalmente, quando eu ando pelo mundo afora, eu quero pegar aqui o exemplo da Maria de Nova York, que eu sei que ela está aqui, eu não estou vendo o rostinho dela, mas a Maria teve um papel importantíssimo de todo o processo que eu e o Zé Ayrton fomos acompanhar as eleições em Nova York, e eu vi a luta dela, ela fez ali reunião com muitos brasileiros e brasileiras. Então, assim, nós, independente do espaço que eu tiver, eu sempre fui um internacionalista. Eu tenho agora pelo menos uns 15 convites para viajar o mundo. E quero dizer para vocês, o Michel é a prova disso. Nós aumentamos significativamente as relações internacionais de partidos de esquerda democráticos pelo mundo, através da nossa relação que nós estamos construindo. E isso eu quero, como militante do PT, como dirigente do PT, vocês podem ter certeza que esse processo eu vou continuar. Agora, o que nós precisamos? Eu vou dar um exemplo aqui de uma vez que eu fui a Paris. E eu tive a oportunidade de sentar com algumas jovens e alguns jovens. E eu sei quando uma pessoa sai daqui para estudar, quando a pessoa sai daqui para buscar seu sonho fora do país, eu sei porque vocês me contaram, Miriam. Você me contou, a Maria me contou, a Lília me contou, mas assim o Pedro e várias outras pessoas me contaram. Sair do Brasil e buscar uma vida aí fora não é nada fácil. Eu tenho conversado com muita gente que nem é filiada ao PT, que me procura por essa defesa que nós estamos fazendo junto com vocês, de aproximar o governo, porque é o governo, vocês sabem disso. O PT tem que cobrar do governo, mas as relações institucionais de governo com governo se dá do Brasil com os outros países. Então, nós precisamos assinar protocolos, precisamos assinar algumas questões mais importantes que os brasileiros e as brasileiras precisam ser ouvidos. Eu fiz isso em Roma, então, assim, pode ter certeza que se eu já era um grande apaixonado, uma grande defesa dessa relação das brasileiras e dos brasileiros, não são filiados ao PT, porque os números, ô Miriam, é entre 5 a 12 milhões. Você sabe que nos Estados Unidos muitas pessoas não podem e ainda estão de uma forma clandestina. Então, uma forma. Se você chega em Portugal, o Pedro sabe disso, há muitos brasileiros e brasileiras que estão entrando em contato comigo por dificuldades das suas vidas pessoais. E às vezes entra aqui assim. Então, pode ter certeza que a minha trajetória como militante do PT, eu vou continuar com toda a força, com toda a defesa, e não só eu, porque eu sei que dentro da direção nacional há vários companheiros e companheiras de campos diferentes do que eu coordeno, que vai fazer essa defesa dessa relação. Então, eu tenho uma alegria enorme de poder citar isso, sabe, Miriam? Quando nós assumimos, nós tínhamos 300 filiados, hoje nós chegamos a 2.700. Eu espero que chegue a 5.400, a 11.200. E nós temos, eu acho que quem vai buscar esses filiados são vocês. E saímos de 11 para 25 núcleos. E espero que a gente chegue a 50, 75 e 100. Pode ter certeza que nós precisamos, o ano que vem, os brasileiros e as brasileiras buscar dar uma vitória novamente para o presidente Lula, porque a disputa vai ser muito apertada. E eu estou sentindo, e quero dizer aqui para vocês, eu visitei 19 estados, ainda visito mais 2 a semana que vem.
a nossa situação ano que vem é razoavelmente difícil, porque quando nós ganhamos pela esquerda, mas infelizmente por causa do Congresso Nacional, quase a metade do nosso governo, os seus ministérios é da direita ou do centrão. E você sabe que essas pessoas não têm compromisso com a população mais pobre. Mesmo, quero dizer para vocês, essa última votação do IOF, nós só tivemos 98 votos. Teve deputados do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que é ligado ao Geraldo Alckmin, que votou contra nós. Então, assim, a disputa que nós estamos aí, um ano dela, será muito difícil. E eu tenho certeza que nós podemos ganhar essa eleição por 1 milhão de votos, por 2 milhões de votos. E são vocês que naturalmente vão ajudar esse processo. Não só aí onde vocês vivem. Eu sei que a relação de vocês com o Brasil é tão grande que isso vai ajudar nesse processo. Muito obrigado. Obrigada a você, Romênio. É uma alegria imensa estar olhando para essas carinhas bacanas de companheiros e companheiras no mundo inteiro aqui participando. Sua exposição sempre relevante, sempre nos trazendo informações relevantes. Tá difícil a gente acompanhar daqui do outro lado o que está acontecendo no Brasil, não é fácil. Mas a gente já esperava algumas traições, vamos assim dizer, né, companheiro? A luta pelo poder, a sede e a ganância pelo poder dessa gente é algo realmente desesperador de se assistir. Mas vamos dar continuidade aqui. Lembrando que o companheiro Romênio é candidato para presidente do nosso Partido dos Trabalhadores com o número 150. É um número muito bonito, redondinho, 150. Vamos agora iniciar a segunda rodada dessa nossa atividade, né? Algumas pessoas se inscreveram, alguns fizeram perguntas, outros preferiam mais ouvir o candidato do que mandar perguntas, mas a gente tem duas perguntas aqui realmente extremamente relevantes, e eu gostaria de passar a primeira para que a Daniele, nossa mais nova integrante aqui da comunidade dos coordenadores dos núcleos internacionais. Bem-vinda mais uma vez, companheira. Faça a pergunta. Vou fazer. Espera que eu vou abrir aqui. Antes de fazer a pergunta, dialoga, né, com a pergunta que eu vou fazer, reafirmar e também perguntar ao Romênio sobre a questão dessa diversidade. Hoje a gente tem visto muito se falar que o que tem atrapalhado na política, né, do nosso campo progressista é linguagem neutra, são a questão das pautas identitárias. E chegando nessa questão, porque você já introduziu, né, muitas dessas pessoas que hoje estão nos núcleos são mulheres, muitas delas negras. Então, a gente tem a questão e eu acho que o dever de trabalhar e cada vez mais falar dessa diversidade, da diversidade do nosso país, da diversidade dessas pessoas que estão fora, no exterior, também levando o nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Então, falar e entender também um pouco do candidato, né, sobre essa questão das pautas identitárias, já entrando na pergunta, né? Que programa os candidatos têm para uma renovação estratégica do Partido dos Trabalhadores, uma vez que a esquerda brasileira se tornou tão arrogante e pouco funcional e com poucas pautas da maioria do povo brasileiro. No âmbito internacional, o Partido dos Trabalhadores só tem alguma expressão no período eleitoral e depois desaparece. E como tornar a internacionalização mais efetiva e inclusiva? Essa pergunta é da Cláudia Gibril. Então, ficou clara aí a pergunta, eu acho. Então, deixo para o Romênio responder. Daniela, primeiro eu queria te dar novamente mais um abraço. Eu queria que você passasse um abraço muito fraterno ao Paulo. Eu tive agora, há poucos dias, dialoguei com alguns campos e algumas lideranças da Argentina. Falei muito com o Paulo Pimenta, que eu não sei se que esteve aí a meu pedido,
numa atividade de solidariedade, de apoio a Cristina Kirchner. Deixa eu falar um pouco, que vocês sabem, esse PED nosso, ele está acontecendo 45 anos depois da nossa fundação. Nós estamos chegando agora, nós somos um partido vitorioso. Nós disputamos 9 eleições presidenciais, nós ganhamos 5 e perdemos 4. E eu costumo dizer, Daniela, que nós perdemos 4, para mim, 2 foi para mentira. Uma foi para o Collor, que você não lembra, você é muito jovem, em 1989, que ali não tinha ainda essa coisa das fake news, mas a televisão, principalmente a Rede Globo de televisão, montou várias mentiras sobre os debates, sobre a vida pessoal do presidente Lula, e nós perdemos. E perdemos as eleições de 2018 para fake news. Prenderam o presidente Lula, não permitiu que sequer pudesse gravar um depoimento de apoio ao presidente Lula. O que nós precisamos fazer nesse momento? Eu espero que os quase 4.500 diretórios municipais que vão se renovar, os 27 estados da federação, também a questão da direção nacional, busque uma aproximação com a população que constrói verdadeiramente a política desse partido. E por isso que eu queria dizer para vocês, muita vontade. Nós temos que, por exemplo, democratizar o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, por exemplo, nós não podemos que a juventude, quando coloca a sua disputa de eleição, e eu estou muito à vontade, porque o meu vereador que eu apoiei, que eu subi vilas e favelas em Belo Horizonte, é o Pedro Rousseff, que é um dos coordenadores, junto comigo, do campo que eu coordeno. E ele tem 24 anos e é um dos principais apoiadores da minha candidatura em todo o país. A outra pessoa que está fortemente na nossa campanha é o prefeito de São Gabriel da Cachoeira, no interior, é um indígena, é índio, é o mais jovem prefeito do PT também. Então, por exemplo, nós defendemos que precisa aproximar o nosso partido das políticas mais dissetoriais do PT. Não só dar voz, tem que dar voto, tem que colocar recursos. Então, por exemplo, hoje, eu vi ontem, na Hungria, uma grande passeata da comunidade LGBTQIA+. Olha, a minha satisfação foi tão grande num país que é governado pela extrema-direita, por um dos caras mais de direita do mundo. Você vê que as pessoas foram para a rua defender o seu direito de amar. O seu direito de amar. E assim, nós estamos aqui nessa luta para que o PT mantenha a sua política num campo mais democrático e de esquerda. Não sabemos qual será o resultado do PED no próximo domingo, mas eu espero que a única forma para a gente continuar contribuindo para que a gente tenha um bom resultado eleitoral ano que vem, na eleição do presidente Lula, na Câmara e no Senado, naturalmente é o apoio ao campo democrático, popular e de esquerda. Por isso que eu defendo que nós precisamos buscar um diálogo mais forte com a juventude do nosso país, com a população negra do nosso país, com as mulheres, com a população LGBTQIA+, porque foram esses setores, principalmente, que elegeram o presidente Lula. Eu até quero fazer um comentário. Infelizmente, quem está disputando a presidência são 4 homens e velhos, e eu estou entre eles. Eu gostaria que tivesse tido uma candidata mulher. E mesmo assim, dos 4 candidatos, o único que não é de São Paulo sou eu. Então, assim, isso, inclusive, eu tenho feito esse debate, Miriam, com muita força, porque eu tive agora em São Paulo e o Michel estava lá. São Paulo recebeu 1/3 do fundo eleitoral e elegeu 4 prefeituras. 4, entendeu?
Então, assim, eu quero um PT menos paulista. Eu quero um PT mais Brasil. Eu quero um PT mais mulher. Então, por exemplo, por que eu falo isso? O meu estado, tirando Fortaleza, elegeu 2 prefeitas em Minas Gerais. A prefeita de Contagem, que é Marília Campos, e a prefeita de Juiz de Fora, que é a Margarida Salomão. Então, assim, nós precisamos buscar um PT que se não dá para ter por exemplo, é uma das críticas que eu tenho feito ao governo. O governo tem aberto espaço da presença das mulheres no governo e tem colocado mais homens e homens brancos. Então, isso é uma sinalização, na minha opinião, muito ruim. Eu acredito que depois desse processo do PED, nós vamos organizar um debate sobre os caminhos do PT. Eu vou enviar convite a vocês para que vocês possam participar naturalmente como observadores. Eu sei que algumas pessoas que estão em algumas chapas nacionais acabaram participando de algumas chapas nacionais, e foi muito a convite das pessoas. Então, pode ser delegados e delegadas, naturalmente. Mas eu gostaria de, quando for o nosso encontro nacional ou congresso, vai saber como nós vamos traduzir isso, eu quero enviar um convite a vocês para que quem puder estar nesse encontro e nos seminários internacionais que nós vamos organizar, para que a gente faça uma pauta da política internacional e, naturalmente, da política aqui dentro do Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa defesa é muito forte em aumentar aqueles que representam verdadeiramente o povo. E eu estou muito à vontade nisso, porque eu costumo dizer que eu não sou um revolucionário do WhatsApp. Por isso que eu andei mais de 1.000 países, mais de 1.000 cidades nesse país. Isso é uma coisa que, naturalmente, eu vou continuar como o papel que eu cumpro no PT com muita força. Então era isso, querida. E é um prazer grande, viu, Daniela? Ver o rosto de uma mulher negra, com esse papel importante que você está assumindo a coordenação do núcleo na Argentina. Parabéns, e você sabe que você pode contar com todo o meu apoio, com todo o meu carinho. Mais uma vez agradecer a participação da nossa querida Daniela. E agora vamos para mais uma pergunta, né? E depois a gente vai encerrar. Acho que está todo mundo entendendo que o companheiro Romênio está contemplando, inclusive, o chat, né? A gente está dando prioridade às perguntas que foram feitas anteriormente, junto com a inscrição, mas o companheiro, como sempre, muito generoso e muito inteligente, perspicaz, sabe como fazer, como comandar. A experiência fala mais alto nesse momento. Te agradecer imensamente, Romênio, pela generosidade e o entendimento da necessidade de responder aos queridos e queridas companheiros que estão aqui neste momento, indagando e querendo saber um pouquinho mais de você. Querida Marta, vamos para mais uma pergunta do querido Hermes, né, que está aqui com a gente. Um abraço, Hermes, um grande beijo para ti. Obrigado por estar sempre participando, queridaço. Vamos lá, Marta. Sim, vamos lá. O Hermes dos Santos, ele pergunta se as adversidades enfrentadas pelas comunidades brasileiras no exterior são inúmeras e, normalmente, em Portugal, são muitíssimo preocupantes. Diante desses cenários, quais ações identificaria como prioritárias? Ô Hermes, primeiro um grande abraço. Não, se tem uma das pessoas que eu tenho dialogado muito, e se ele me permite me dizer isso, porque a vida, assim, sabe, Marta, a gente constrói políticas, mas entre na política a gente constrói amizades, relações fraternas, relação que a gente convive com as pessoas. E o Pedro Prola foi uma dessas pessoas. O Pedro, se ele me permite, a gente conversa muito no particular. Ele tem feito gestos internacionais muito pela esquerda. Ele está rindo aí. E eu estou dando todo o apoio a ele. Ele sabe disso.
Ele sabe, às vezes assim, fala, Pedro, Pedro. E eu falo, mas pode ir que se brigar aqui com você, você vai contar do meu apoio. Mas então eu queria dizer, por que que eu quero dizer isso? Eu já tive muitas vezes em Portugal e eu tenho construído relações muito fortes com o núcleo de Portugal. Não só com Pedro, mas com várias companheiras e companheiros. O que que nós precisamos? Eu tenho falado junto ao Ministério de Relações Exteriores que a gente precisa reforçar a nossa relação com os brasileiros e com as brasileiras que moram fora do nosso país. Eu queria pedir a vocês, por isso que eu reforço aqui, sabe, Hermes, um convite que eu queria fazer a vocês. Eu não sei quem é que vai coordenar, o Michel está à disposição de vocês, tem mais gente da minha assessoria. Eu queria dizer assim, eu fiquei 6 dias agora fora de casa. Daqui a pouco eu entro numa outra live com 5 estados do norte, que é um debate muito da luta do povo do norte, da luta de meio ambiente. É, vocês poderiam, Pedro, Miriam, Marta e todos que estão aqui, eu vi que o Renato da China está aqui, eu vi que está aqui a Daniela, eu vi que está a Maria. Acho que vocês podiam propor uma proposta e eu assumo com vocês, Marta, que a proposta que vocês encaminharem será a minha proposta. Eu não vou mudar uma vírgula em nenhum ponto. A proposta que as brasileiras e os brasileiros que moram fora do Brasil, não acho que aí, viu, Michel, se você pudesse ajudar, acho que tem o PED, mas aí nós vamos ter um prazo aí de talvez 30, 60 dias para o Congresso. Eu vou enviar o convite a vocês. Eu vou acertar com a direção nacional que vocês. Eu sei das dificuldades financeiras, questões de tempo, mas que quem quiser vir para o encontro, para que vocês tenham convites, para que vocês possam participar dos núcleos. E eu quero dizer que estou aberto para defender a proposta de vocês. A proposta das mulheres e dos homens, dos jovens, de toda a população brasileira que mora fora do país, é a proposta do Romênio Pereira. É a proposta do candidato do Romênio Pereira. Então, assim, eu queria colocar aqui, vocês sabem, o Michel foi um. Eu nem falo com o Michel como assessor, porque o Michel sabe várias dificuldades que nós enfrentamos e às vezes muitas injustas contra ele, às vezes algumas que eu várias vezes eu liguei para ele, eu sou um pouquinho mais velho que ele, uns dias mais velho que ele, e diz, Michel, se acalma, porque às vezes as pessoas que às vezes mais questionam, mais criticam, são as que menos ajudam. Então, assim, isso eu aprendi dentro do PT, entendeu? Eu sou daqueles que eu critico pouco e trabalho muito. Eu sou daquelas pessoas que eu falo pouco e ando muito. Por isso que eu não sou revolucionário do WhatsApp, Miriam. Eu sou um dirigente que eu estou ouvindo as pessoas, que eu estou escutando as pessoas. Eu não sou um candidato, um dirigente que quer encaminhar aquilo que me atenda. Eu quero encaminhar aquilo que atenda aquelas pessoas que eu estou ouvindo. Então, eu queria colocar aqui o Michel à disposição de vocês. Não, acho que aí, se me permite, viu, Marta? Se é você, a Miriam, se é a Daniela, se é a Maria, com o Pedro, com o Renato, que vocês pudessem fazer uma proposta de vocês. Eu sei que às vezes alguém que defende 6, alguém que defende 6,1. Se quiser botar as duas propostas, eu vou levar as duas. Mas eu aprendi na minha vida uma coisa muito andando por Minas Gerais. Eu já botei meus pés em mais de 650 cidades nesse estado, que é um estado de 853. Quando a maioria ganha, a minoria acompanha. Então, eu queria que vocês fizessem uma proposta de vocês e eu, como candidato, eu não estou aqui como secretário internacional, viu, Miriam? Eu estou aqui como candidato a presidente. O que vocês encaminharem será a minha voz e a minha posição dentro do encontro e dentro das posições do Diretório Nacional. Então, eu sei, Miriam, que o tempo que eu destinei está terminando, então eu queria
passar aí para você, para Marta, para mim depois agradecer, mas dizer que o que vocês defenderem será a minha voz e será o meu voto. Tá bom, queridas? Ah, mais uma vez lhe agradecer eu sei do seu comprometimento com a gente, eu sei do seu trabalho frente à SRI, acho que a grande maioria sabe, sabe das dificuldades, e lhe agradeço imensamente por esse espaço a nós concedido, porque eu não digo que é uma reclamação, mas é um grito nosso de dizer, olha, a gente existe, nós estamos aqui, realizamos um trabalho muito importante às frentes, não só junto ao Partido dos Trabalhadores, mas com partidos também irmãos, com a comunidade brasileira que está aqui presente, que às vezes precisa de um auxílio, de uma luz, e eles, quando sabem da existência do núcleo, ou de um Pedro, ou de uma Ivanilde, de uma Cláudia, de uma Judita, de uma Lília, eles vêm até nós, eles correm até a nós e procuram o nosso auxílio, porque eles sabem, né, historicamente falando, o Partido dos Trabalhadores é um partido que acolhe, é um partido que diz: estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente ouvir isso de ti, Romênio, de dizer: olha, eu não solto a mão de vocês. Você não está aqui como o nosso secretário, você está aqui como nosso candidato, número 150, à presidência do nosso partido, do partido tão amado, né? E esses 150, eu acho que dá para a gente triplicar de emoção nesse momento, de saber que a gente pode contar contigo também nesse momento que é tão importante politicamente e historicamente para você. É, Eu agradecer mais queria, uma vez. Pois eu não. queria, Miriam, assim, falar uns 3 minutos. Primeiro eu vi a Rejane e falar: Rejane, eu já fui a Frankfurt algumas vezes e eu estou aceitando o seu convite para comer um pão de queijo que você vai fazer em Frankfurt. Também quero. Segundo, eu quero, viu, gente? Ô Pedro, eu queria pedir permissão a você, que é o seu rosto que eu estou vendo mais aqui, para fazer um agradecimento muito especial a essas mulheres. Muito, entendeu? Eu, quando me pergunta sobre a questão da política internacional, ele fala assim: quem são seus guerreiros pelo mundo? Eu falo: não, eu tenho muitas guerreiras. E é incrível. Por isso que assim, eu tenho um valor, um amor, uma paixão muito grande pelos homens que defendem a política internacional. E assim, eu poderia aqui citar todos, eu não vou citar muitos para não errar. Mas assim, eu queria, sabe, Miriam, em seu nome, da Lília, assim, da Marta, agora da Daniela, eu eu ficaria aqui. Eu quero dizer para vocês, e eu quero dizer assim, por exemplo, a última vez que uma pessoa me acompanhou foi a Maria em Nova York. A Maria, por que que eu quero dizer isso? A Maria, ela largou mão do seu emprego, ela largou mão do seu bem-estar e foi cuidar da política que duas pessoas estavam representando, que era eu e o deputado Zé Ayrton. Teve um dia, por isso que eu quero falar com vocês, eu estava passando frio em Nova York. Até uma roupa do marido dela, ela me levou para me emprestar. Então, esse é o PT que eu gosto de construir. É esse PT fraterno, de relações, de carinho. E eu não tenho, deixa eu falar com vocês, eu nunca perguntei a que campo vocês pertencem. Isso não me importa. Vocês têm 4 candidatos a presidente. Lógico, eu quero que vocês votem em mim, Romênio 150 e na chapa 250. Mas eu nunca perguntei, nunca, 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 e não vou perguntar, nunca, entendeu? A minha linha é com os homens e as mulheres que constroem esse partido. Então eu queria dizer que nesses 45 anos que eu estou no PT, uma das maiores alegrias que eu tive como dirigente e militante do PT foi conviver com a política internacional e conviver com mulheres e homens tão extraordinários como vocês. Por isso que eu não estou preocupado qual o cargo, e nem sei se eu vou ocupar cargo. Primeiro, o campo que eu coordeno precisa ter voto. Depois de ter voto, democraticamente, nós estamos organizados nos 27 estados. Vai decidir quem vai.
Depois de decidir quem vai, nós vamos decidir o que é que nós vamos solicitar. Para mim, a disputa acaba dia 6 de julho, se não tiver segundo turno. A partir daí, eu acho que todo mundo tem que caminhar para a reeleição do presidente Lula e trabalhar para que a gente tenha mais o quarto mandato do presidente Lula e que a gente possa dar vitória ao campo democrático e popular na esquerda. Agora, quero deixar claro, defender o Lula não é abrir mão das minhas posições, que eu acho que nós precisamos fazer mudanças profundas. Então, eu queria, Miriam, antes de você terminar aí com a Marta, dizer do meu carinho, do meu respeito e pelo que vocês representam, e vocês podem ter certeza, aonde eu estiver, no cargo que eu estiver, eu serei um grande defensor das brasileiras e dos brasileiros que moram fora do nosso país e que faz a grande defesa da democracia. Então eu queria dar um beijo grande e naturalmente, não se ganha eleição sem pedir voto, sabe, Marta? Eu quero, Lógico. naturalmente, pedir aquelas que acham que eu tenha a capacidade, que eu tenha a possibilidade de defender vocês, meu número é 150. E a minha chapa, que eu coordeno, que eu sou coordenador, é a número 250. Então eu queria, Miriam, assim, eu saio daqui, eu tenho um filho de 12 anos, outro dia ele me perguntou, papai, que dia que você chega em casa? Eu cheguei ontem às 9 horas da noite, até 2 horas eu estou em reunião, e aí ele falou, você vai almoçar comigo? Então eu vou almoçar com ele, eu preciso almoçar com ele, entendeu? E assim, amanhã eu já estou viajando novamente, mas eu sempre fiz isso e não vou abrir mão, e vocês podem contar comigo em qualquer esquina, porque aqui nas Minas Gerais o que não falta é esquina. Qualquer esquina eu estarei ao lado de vocês para tomar uma bela cerveja e comemorar as nossas vitórias e quando for preciso, eu espero que não seja muito preciso, chorar com vocês as nossas derrotas. Obrigado, um beijo e muita fraternidade e que vocês fiquem bem. Eita, vamos segurar a emoção. Quem já me conhece sabe que eu sou chorona, né? Mas aí tá assim, é número 150, chapa 250. Você decide qual é o melhor para você. Pois é, aproveitar, queridos e queridas companheiros, agradecer imensamente a organização desse evento, que conta com a participação dos núcleos do PT da Alemanha, Argentina, Áustria, Barcelona, Bolonha, Boston, Estados Unidos, Canadá, BRICS, China, Galícia, Hamamatsu, eita, será que falei certo? Tóquio, Londres, Eu tive Madrid. lá, viu? Teve lá? Eu Não tive em me mate de Hamamatsu, inveja, não. estive no Japão, Eita, estive lá. você é o famoso viajado, aquele que É, conhece o mundo. Que bacana, isso é maravilhoso. Madrid, Miami, Nagoya, Paris, Portugal, Roma e Valência. Mandar um abraço e um beijo imenso também às companheiras Cláudia, de Boston, a Ivanilde de Roma, a Júlia de Londres, a Gabriela Bolonha, Lília Madrid, Reiki Barcelona, Silvana Miami, a Keila, que infelizmente não pôde estar presente aqui por questões pessoais. Agradecer imensamente ao Paulo, que nos apoiou e vem junto com a gente nessa empreitada. Nosso querido Paulo, um grande beijo aí na Argentina. E que agora a gente conta com a participação da Daniele Santana, uma grande guerreira, uma pessoa que a gente é impossível não se apaixonar. Agradecer a queridíssima, sempre fantástica, Marta, nossa advogada, nossa companheira também sempre presente. Parabenizar cada um de vocês por estar aqui junto, por ceder este espaço para a gente, né, para que a gente possa ouvir o nosso candidato, os nossos candidatos. Lembrando que próxima segunda-feira, né, dia 30, nós vamos contar com a mesa, com a participação do Douglas, do BRICS, o Pedro, Portugal, o Renato da China e a nossa amada Nani de Valência, que vão estar à frente com o candidato Edinho Silva. Então, conto com vocês também, dia 30, no caso, amanhã, para participar e ouvir. Romênio, um grande beijo. Não esqueçam, é 150 e na chapa 250 a gente conta com seu apoio e sua perspicácia para votar naquele que vai realmente nos representar e fortalecer a nossa luta. Agradecer também beijo. ao SRI por o apoio incondicional na pessoa do Michel e toda a equipe que está junto com a gente. Pedro, obrigado. Obrigado imenso a todos vocês. E agradecer também a Renata Codas, que está aí, que também é co-coordenadora comigo. Está, né? Nós não somos, estamos co-coordenadores. Estamos.
Obrigada, Maria, obrigada a todas, a Kika, a Nani, Darlene, a todos vocês, Gabriela, linda, né, nossa noiva, o Renan, Ramalho, todos vocês que estão aqui presentes. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada aos meus queridos e queridas do Núcleo do PT da Alemanha, que estão aqui participando também presentes. Obrigado, obrigada. A gente se vê na segunda-feira com o companheiro Edinho, e à mesa à frente também, nosso querido Pedro. Pedro, obrigado pela